Olá, eu sou o pastor Adailton e agora você vai participar de mais um vídeo da série Geração Mais Cobrada. Esses vídeos têm a finalidade de edificar a Igreja Celeste para que ela seja preparada para governar com o Senhor Jesus no seu reino, no milênio de Cristo. Você verá nesses vídeos comparativos entre a Israel terrestre, que eu chamo de Jerusalém terrestre, e a Igreja dos Gentios, que eu chamo de Jerusalém celeste. Esses vídeos também têm a intenção de edificar mais um cômodo na sua casa espiritual, no alicerce que é o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus mesmo ensina na parábola dos dois fundamentos em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, onde um homem prudente construiu a sua casa na rocha. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e ajude a fortalecer esse canal. E no final do vídeo dê o seu gostei ou não gostei. Vamos então ao vídeo de hoje, que tem o título de A Fase da Redenção. Esse vídeo faz parte das fases do plano da salvação. É muito importante compreendermos sobre essas fases para aprendermos sobre a salvação através do Senhor Jesus. E podemos assim ensinar aqueles que são novos na fé, e também para estarmos preparados para aqueles que nos questionar sobre a razão da nossa fé, sobre a esperança que há em nós, e para também respondermos eles com mansidão e temor, pois são pessoas que também precisam desse plano da salvação. Como eu disse, esse vídeo é sobre a fase da redenção. Você pode assistir no meu canal no YouTube, Capelão PR Adailton, os vídeos sobre o plano da salvação. Ali você vai encontrar a fase da justificação, a fase da regeneração e a fase da santificação, além do vídeo sobre o plano da salvação. A palavra redenção é frequentemente mencionada na Bíblia e possui um significado profundo e poderoso. Ela está relacionada à ideia de libertação, de resgate e salvação. A redenção na Bíblia é um ato divino de amor incondicional, juntamente com a sua graça e misericórdia, onde Deus oferece a oportunidade de restauração espiritual e uma reconciliação com Ele. A palavra redimir significa comprar os direitos. O termo era usado especificamente em referência à compra da liberdade de um escravo. Se somos redimidos pelo Senhor Deus, então a nossa condição anterior a aceitar a Jesus era a condição de um escravo do pecado. O Senhor Jesus comprou nossa liberdade e pagou um alto preço por isso. E não somos mais escravos do pecado, porém escravos do Senhor. E esse padrão percorre toda a Bíblia, e é o que eu vou falar nesse vídeo. Para entendermos um pouco mais sobre a fase da redenção, precisamos entender o padrão da escravidão segundo a Bíblia. Em primeiro lugar, a escravidão no Antigo Testamento era algo comum para aquela época. A escravidão era algo comum em todas as civilizações da época. E o que muitas pessoas parecem não compreender isso, pois tratam a escravidão, quando falam nesse assunto nos dias atuais, pensando nos dias atuais, esquecendo que naquela época a escravidão era algo comum em todas as civilizações. Alguém pode então me perguntar, por que o Senhor Deus, sendo muito bom, pode permitir a escravidão no meio do seu povo? Ora, você tem que ver que a escravidão era algo comum. E eu não vejo ninguém criticar a escravidão imposta pelo povo babilônico, pelo povo assírio, pelo povo grego, pelo povo romano, povo egípcio que escravizou ali a nação de Israel. Enfim, pelos demais povos da época, todos eles praticavam a escravidão. Mas nós sabemos que vamos encontrar somente críticas voltadas à Bíblia,
porque a intenção maior é atacar e desmerecer a Bíblia, como o Senhor Jesus mesmo disse, que se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Porém, se estudarmos a Bíblia, veremos que a lei do Senhor dava uma proteção e libertação para o escravo, diferente dos povos daquela época. O que eu vou ensinar aqui terá uma importância muito grande para entendermos a condição da escravidão espiritual e ali os efeitos que essa escravidão produz na vida das pessoas através do pecado. E esse efeito na vida continua na vida de milhares de pessoas que precisam, nos dias atuais, serem resgatadas e livres da escravidão e serem curadas pelos efeitos dessa escravidão. Voltando a falar sobre a escravidão, a lei que falava sobre a escravidão no Antigo Testamento era uma lei sobre resgatar ou comprar os direitos de um escravo, que, como está no livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 1 a 11. E no livro de Levítico, capítulo 25 em diante. A Bíblia relata que se um hebreu escravizar outro hebreu, deveria ser pelo um tempo máximo de 6 anos. E no 7º ano, esse escravo ganharia liberdade. Ou poderia, nesse período, ser resgatado por um parente que a Bíblia apresenta como parente remidor. No capítulo 25 do livro de Levítico, o Senhor Deus trata com maior amplitude sobre a lei da escravidão. Ali tem várias coisas específicas sobre a escravidão. E ali também fala sobre a venda das terras para quitar dívidas contraídas por má administração, por enfermidades, pela morte de um patriarca da família, tragédias climáticas, pragas na lavoura, enfim. O dono das terras poderia vender as suas terras para pagar a sua dívida, ou até em casos extremos, vender a si e a sua família como escravos para quitar as suas dívidas. A lei ela era dura nessa área, em relação a você honrar os seus compromissos. Você pode achar isso estranho, porém a lei era justa. Pois para ser um povo santo, eles deveriam honrar seus compromissos em todas as áreas, principalmente seus compromissos financeiros. Mesmo que para isso teriam que pagar um alto preço para honrar esses compromissos. Isso deixaria as pessoas mais responsáveis em honrar esses compromissos, mesmo que para isso o patriarca viria a ser um possível escravo e também a sua família. Porém, é muito importante saber que tinham regras para isso, diferente dos outros povos. Por exemplo, o regime do governo que o Senhor Deus adotava era o regime monárquico, onde o Senhor é dono de todas as terras. Porém, ele permitia que os seus súditos administrassem as suas terras como mordomos, como administradores, que é um padrão adotado em toda a Bíblia e muito bem explicado nas parábolas que o Senhor Jesus contou nos seus anos ensinando nessa terra. Como dono da terra, o Senhor instituiu que se um de seus administradores ou seus mordomos chegasse ao ponto de vender essa terra por falta de má administração ou por uma tragédia que acometeu, essa terra deveria ser devolvida novamente para ele no ano de jubileu, ou chamado ano da libertação, que era contado de 50 em 50 anos, que os judeus chamam até hoje do Shemitah, que significa remissão ou libertação.
O jubileu na Torá é o ano seguinte a uma série de semanas de anos. Assim como o sábado é o descanso semanal para as pessoas e para os animais na lei judaica, a terra também tem o seu sábado. De a cada 7 anos, a terra deveria descansar. Eu tive uma fase da minha vida que eu morava na fazenda e eu já tinha ouvido esse tipo de estudo, onde uma parte da fazenda era deixada para descanso, quer seja em pastagens, quer seja para plantações, pois isso fazia com que a terra se recuperasse do desgaste provocado pelo gado, ou pelo caso das máquinas de plantio e colheita. E é interessante que a Bíblia, o Senhor já tinha instituído isso há milhares de anos atrás. O Senhor sabia que a terra, assim como o ser humano, precisava de um período de descanso. E esse período era de 7 em 7 anos. E contando esses períodos de 7 anos, no 50º ano é o ano da santificação, é o ano do jubileu. Após 49 anos, ou seja, 7 ciclos de 7 semanas, o 50º ano era o Yovel, o ano do jubileu. Até hoje, a Jerusalém terrestre comemora. E o próximo ano do Shemitah cai no dia 20 de setembro de 2028. Aliás, os judeus fazem a contagem dos anos diferente de nós. Eles contam desde ali do começo do capítulo 1 de Gênesis. Ou seja, eles estão comemorando o ano 5.789. Hoje, infelizmente, não acontece como naquela época, em que a lei foi dada a Moisés, pois ali deveria ser um ano memorável na história da Jerusalém terrestre. Nesse ano importante, o perdão das dívidas, a libertação e a justiça social eram estabelecidas, pois o Senhor Deus preocupava com os mais vulneráveis. E foi esse padrão de justiça social que o Senhor Jesus reforçou momentos antes da sua crucificação. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46, quando todas as nações estiverem reunidas para o julgamento final, o Senhor Jesus irá examinar as nossas ações sociais, ou seja, aquilo que fizemos ou não fizemos com os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os desabrigados, os encarcerados ou aqueles de situação mais carente. E o Senhor irá julgar. E aqueles que cumpriram com esses padrões de ações sociais serão recebidos no reino do Senhor Deus, ao qual ele preparou desde a criação do mundo. Porém, aqueles que não cumpriram com esses padrões de ações sociais terão uma punição severa por não ter desenvolvido a sua mordomia nesse caso. O Senhor será duro. Ele disse que os que forem negligentes nessas ações sociais serão afastados do Senhor Jesus, serão malditos de Deus e serão lançados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é grave. Isso levará milhares de pessoas para o inferno. Eu quero deixar algo bem claro nos meus vídeos, que o inferno nada mais é que o calabouço do reino do Senhor Jesus. É a penitenciária do seu reino milenar. Todo governo nesse mundo tem uma prisão. Não sei por que o céu também não deveria ter. Pois se somos criados segundo a imagem e semelhança do Senhor Deus, e se todos os governos são parecidos com o governo celestial, por que no céu não teria uma prisão? Lá existe uma penitenciária com o nome de inferno eterno. Agora, nessa passagem de Mateus, no versículo 41 do capítulo 25, está claro que essa penitenciária do inferno eterno foi criada para o diabo e seus anjos.
O ser humano está indo para lá de bobeira ou por ser negligente com as leis do reino do Senhor Jesus. Não é isso que o profeta Oséias disse no capítulo 4, versículo 6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Infelizmente, milhares de pessoas, por não conhecer a Bíblia, por não buscar o discernimento espiritual através do Espírito Santo de Deus, não conhecem ou deixam ali de lado ou negligenciam aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E isso eu vou estar falando na fase da santificação, que é o próximo vídeo. Mas voltando a falar sobre jubileu, na língua hebraica, um dos significados do jubileu é trazer de volta, pois os escravos voltavam ao seu estado anterior de liberdade. Era proclamada liberdade na terra sobre todos os moradores que eram escravos. Cada um, pela lei, deveria voltar à sua casa e à sua terra, antes de, por causa de uma tragédia, uma má administração, perderam os seus bens. Mas não pense que era simples assim, pois certa vez, conversando com uma amiga, ela disse que é injusto. Como quem empresta um dinheiro pode ali então como que ele pode futuramente perder aquele bem que ele resgatou para sanar essa dívida? Entenda uma coisa, Deus não é injusto. Quem emprestava o dinheiro, ele tinha uma condição. Ele não tinha prejuízo. Ele emprestava o dinheiro de acordo com números do ano do jubileu. Esse devedor, ele teria que dar as suas terras de acordo com os anos do jubileu. O Senhor, ele deixa claro em dizer, em Levítico, capítulo 25, do 14 ao 17, que ninguém engane o seu próximo, pois toda a venda das terras, empréstimo feito, acordos de arrendamento, era feito de acordo com o número das colheitas até o ano do jubileu. Se eu tomasse o empréstimo para preparar as terras para o plantio, ou para fazer uma reforma, ou qualquer outra necessidade, o valor do empréstimo não poderia ser maior que o cálculo monetário até o ano do jubileu. Por exemplo, no caso das terras para o plantio, as colheitas eram divididas por 50, ou o preço das terras eram dividido por 50. Se faltasse 30 anos para o ano do jubileu, eu só poderia pegar o valor do empréstimo das minhas terras pelo valor de 30 anos, pois era o preço justo e uma segurança para quem emprestava, pois a lei garantia que esse prestamista ou agiota ou credor, seja lá como você quer conhecer, quer falar, não teria nenhum prejuízo. Agora que tudo foi devidamente esclarecido, existia uma saída honrosa para quem entrasse em uma dívida, ou ficasse devendo para um prestamista, ou ficasse pobre, ou, no caso extremo, um escravo. No capítulo 25 de Levítico, versículo 25, o Senhor Deus previa que uma pessoa poderia ser resgatada por um parente. O judeu escravo poderia ser socorrido pelo parente mais próximo ou o parente mais chegado. Ele livraria, então, tanto ele quanto a sua família que estava nessa condição de escravidão. Ou poderia chegar ao extremo de ser vendido como escravo por causa dessa dívida. Esse parente chegado assumiria a dívida e ali era chamado como um parente remidor, ou seja, agora teria o direito de tomar os devedores, tornar esses parentes devedores seus escravos, mas ele usaria esse ato com misericórdia,
e daria então liberdade aos seus parentes, pelo seu grau de parentesco. Ou seja, resgataria da escravidão aqueles que eram da sua família. Isso é maravilhoso, pois vemos mais uma vez um ato da graça e da misericórdia do Senhor Deus para os mais necessitados. O plano da redenção não é algo somente do período do Antigo Testamento. É algo também no período da graça em que vivemos. Os cidadãos da Jerusalém terrestre já conheciam os atos do plano da redenção, mas as histórias do Antigo Testamento, elas faltavam uma peça importante. Podemos perceber que os apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus, no Novo Testamento, eles já começaram ali a perceber que o Senhor Jesus era o parente remidor. Nós podemos perceber isso nas cartas dos apóstolos no Novo Testamento. A diferença é que, mais uma vez, eles identificaram ali o Senhor Jesus como o principal personagem do plano da redenção. Todos os apóstolos tinham conhecimento do plano da redenção, no caso mais conhecido no Antigo Testamento, pois eles ali entendiam que o Senhor Deus havia libertado a nação de Israel, dando a salvação da escravidão do Egito, como está relatado no livro de Êxodo, aonde foi instituído a primeira Páscoa judaica, ali como nós bem conhecemos em Êxodo, no capítulo 12. Aliás, os apóstolos identificaram os atos do plano da redenção em algumas passagens de suas cartas, e assim fazem um esclarecimento melhor e mais claro do plano da redenção no Novo Testamento. Eles esclarecem melhor todas as etapas do plano da salvação e também da fase da redenção. E assim, como escreve o rei Salomão em Provérbios 4,18, aqui, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, eles passam a reconhecer que o Senhor Jesus é o parente remidor, é a peça fundamental para o resgate da escravidão que o pecado produz na vida de cada um. Aliás, no meu livro O Novo Mandamento Vos Dou, eu deixo bem claro que o plano da salvação pode ali, o leitor pode aprender mais sobre cada fase do plano da salvação. E você pode acompanhar também os meus vídeos aqui no meu canal no YouTube. O plano da salvação, apresentado desde o Antigo Testamento, parece um brilhante quebra-cabeça. Eu faço esse tipo de comparação para podermos entender melhor. Um quebra-cabeça, você começa a montar, aqueles que gostam, pelas bordas, pois eles começam a formar as bordas e vão montando até chegar na peça principal. E ali, depois de concluído esse brilhante quebra-cabeça, você tem a satisfação de contemplar a imagem que esse quebra-cabeça quer te apresentar. E também em relação ao plano da salvação, não é diferente. Quando você, no Antigo Testamento, eles começaram a montar ali, a fazer, mas faltava a peça principal. Com a descida do Espírito Santo de Deus, os apóstolos e discípulos foram iluminados com a vinda do Senhor Jesus. Eles então tiveram a incrível revelação que Ele é a peça principal desse brilhante plano da salvação. O Senhor Jesus, então, se encaixou no plano da salvação e todos eles perceberam esse lindo e maravilhoso plano que resgata todas as pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Aliás, o Senhor Jesus é a peça principal em toda a Bíblia. Ele é o centro de tudo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Como o apóstolo João escreve no Evangelho, no capítulo 1, versículo 3.
Ele é o padrão perfeito, o Deus homem. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, como ele mesmo se apresenta no livro de Apocalipse. Em todas as fases do plano da salvação, o Senhor Jesus é o destaque que abrilhanta cada fase. Ele mostra, esse plano da salvação mostra o padrão para cada fase desse plano da salvação. E o plano da redenção é ele que salva, ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que nos regenera, ele é aquele que nos santifica, ou seja, somos dependentes do Senhor Jesus sempre. E em cada fase do plano da salvação, o Senhor Jesus é apresentado como a peça principal. Agora eu vou começar a explicar como o plano da redenção foi apresentado no Antigo Testamento e como essa fase do plano da salvação se encaixa perfeitamente em nossa vida. Por isso, continue assistindo esse vídeo, pois nós vamos apresentar o plano da redenção através do livro de Ruth. E você vai poder aprender mais sobre esse brilhante plano da salvação. Antes de falar sobre o livro de Ruth, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Segundo o dicionário de Strong, a redenção apresentada no Novo Testamento é um ato de libertação do pecado e das consequências dele, proporcionando um novo começo para aqueles que creem no Senhor Jesus. O conceito de resgate mostra o grande amor do Senhor Deus por toda a humanidade, oferecendo a oportunidade de ser, além de ser resgatado, ser reconciliado com o Senhor Jesus. A palavra redenção tem o mesmo significado ou parecido com a salvação. Porém, a salvação através do Senhor Jesus inclui um pacote oferecido pelo Senhor Deus para a continuidade da construção do novo cidadão do reino do Senhor Jesus, que é o que eu apresento nos vídeos da fase desse plano da salvação. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 7, escreve que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, através da redenção, além de termos o perdão dos nossos pecados, somos também redimidos, somos também transformados. Através dessa redenção, o Espírito Santo de Deus transforma a nossa condição natural, caracterizada pela culpa, através das falhas, através dos problemas, através daquilo que passamos, e nos liberta dessa culpa. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A redenção ali do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós vemos que a fase da regeneração nos dá uma nova vida, como você pode assistir no vídeo sobre a regeneração. Agora, a fase da redenção, além de tratar da compra dos nossos direitos e da libertação da escravidão, essa fase trata também dos traumas causados por todo o problema que a escravidão, através do pecado, proporcionou para nós. Por todo aquele peso que ficou no nosso coração, na nossa mente, através desses problemas causados no nosso passado. Isso é maravilhoso, pois o trabalho que o Senhor Jesus fez em nós, através do Espírito Santo de Deus, é completo. Tanto no caso de darmos uma vida nova, ele também trata da nossa mente e do nosso psique, daquilo que a psicologia diz que nós precisamos ser restaurado. A redenção pela psicologia é um ato de processo de cura dos traumas vividos no passado, que ocorrem pelas situações pessoais, familiares ou materiais. É uma abordagem terapêutica que busca compreender os processos mentais inconscientes que influenciam o nosso comportamento e emoções.
É o processo que visa a explorar as profundezas da nossa mente em busca de respostas para os nossos conflitos internos. É interessante que esse assunto de cura dos conflitos internos já era tratado pelo Senhor Deus no Antigo Testamento. Nós vemos que a história de Ruth, ela mostra que a redenção já era a cura, a transformação. Lógico, é uma das histórias no Antigo Testamento que mostra que a redenção trata também dos problemas provocados pelas tragédias. A Bíblia, ela desempenha um papel crucial para a transformação, para a cura, para a regeneração, para a redenção no nosso dia a dia. A palavra grega para redenção é apolutrose. Essa palavra grega tem um significado no contexto da Bíblia e desempenha um papel crucial na formação das crenças cristãs sobre a expiação. A palavra apolutroses é frequentemente traduzida como redenção ou libertação. Seu significado principal é o ato de comprar de volta a liberdade de alguém que estava cativo ou em um estado de escravidão pelo pecado. O termo apolutrose é derivado da raiz da palavra lutron, que trata do processo para o pagamento da libertação. As origens da palavra lutron podem ser rastreadas até nas práticas do Antigo Testamento, onde os sacrifícios eram feitos para expiar o pecado. O ato da redenção exigia que algo de valor fosse dado ou sacrificado no lugar daquele que pecou contra Deus. Normalmente, para libertar alguém da escravidão, deveria ser pago uma dívida. Isso, todo aquele que estuda sobre escravidão sabe que era esse o processo. Esse antigo costume estabeleceu as bases como o termo é usado no Novo Testamento. Por isso que eu falo que todos os apóstolos ali já conheciam sobre todas as fases do plano da salvação. Enquanto que a palavra apolutrose sublinha a ideia de que através do sacrifício do Senhor Jesus, a humanidade é libertada do pecado e das consequências do pecado, a palavra apolutrose destaca o amor e a misericórdia do Senhor Deus ao fornecer um processo para que nós possamos ser redimidos, curados pelos traumas do período da escravidão do pecado. É lindo isso. Para podermos apreciar completamente o significado de lutron, é útil conectá-lo à antiga aliança que estabeleceu temas fundamentais de sacrifícios para a nossa expiação. Os israelitas participaram de vários sistemas de sacrifícios apresentados dentro da lei de Moisés. Por isso é interessante nós conhecermos todos esses sacrifícios. E eu vou estar trazendo um vídeo colocando esses sacrifícios do Antigo Testamento em comparação aos nossos sacrifícios que devemos fazer no dia a dia. Esses sacrifícios não eram um ponto final, mas um indicador para o lutron definitivo, que viria no futuro através da vinda do Messias. Por exemplo, no dia da expiação, ou Yom Kippur, ele incorpora a ideia da expiação substitutiva, onde as vidas dos animais simbolicamente ali carregam o pecado do povo. Isso nós sabemos hoje, que esses sacrifícios simbolizavam o sacrifício importante que o Senhor Jesus fez pela vida de cada um.
Mais uma vez eu volto a falar sobre o brilhante quebra-cabeça do plano da salvação. Pois quando a peça principal que o Senhor Jesus, ele apareceu, ele surgiu, ele nasceu no nosso meio, tanto os apóstolos como os primeiros cristãos reconheceram que o personagem principal é o Senhor Jesus, como sacrifício final que alcançou a redenção do sistema sacrificial que nos dá libertação de todos os nossos pecados. Assim, o tema da redenção se conecta profundamente ao conceito de liberdade, redimindo a pessoa totalmente e transformando as dores em alívio. Por isso o Senhor disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A antiga aliança foi renovada pela nova aliança. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, diz que, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, para que eles possam receber a promessa da eterna herança para aqueles que têm sido chamados. Isso nos afirma que era necessário transformar, não só dar uma nova vida, mas transformar a mente e o coração daqueles que tiveram uma nova vida. E isso foi profetizado pelos profetas Jeremias e Ezequiel, que o Senhor mudaria o coração de pedra, aquele coração que se transformou num coração de pedra, provocado pelos traumas do passado, provocado pelos problemas ocasionados pelo pecado, a desobediência da lei, e iria transformar por um coração de carne, onde todos os traumas, dores, decepções seriam curados pelo poder do Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor. O trabalho principal da regeneração na nova aliança é feito em nosso interior, transformando as dores causadas pelas tragédias, trazendo o alívio necessário para conseguirmos viver sem a culpa do nosso passado, para que essa culpa não nos atormente mais. Pela psicanálise, a redenção é o processo necessário para a cura dos traumas da escravidão e também superar as percas causadas por essas tragédias em nossa vida. Mas nós sabemos que somente através da obra consoladora do Espírito Santo de Deus, nós passamos então para nesse processo de transformação, para sermos mudados semelhantes ao Senhor Jesus e assim sermos usados, além de sermos, olha que coisa linda, além de sermos transformados, curados, restaurados, podemos ser como o Senhor Jesus e sermos usados fazendo as mesmas obras ou até maiores, como o Senhor Jesus disse em João, no capítulo 14. Amados, isso é maravilhoso. Esse processo, por isso que muitas vezes, quando passamos por lutas, provações, quando o Senhor permite algumas situações, se você compreender, se você permitir que o Espírito Santo te cure através do nome do Senhor Jesus, você vai servir de exemplo para outras pessoas que estão passando por isso, sendo instrumentos ali para mostrar a essas pessoas que estão sofrendo, que assim como você sofreu e foi curado, elas podem também ser curadas. É tremendo
no capítulo ali que nós podemos ver que em Joel, no capítulo 2, versículo 2 a 27, foi ali dado a promessa de que a vinda do Espírito Santo de Deus curaria do medo, traria novamente a alegria tirada pelos traumas causados pelas pragas de gafanhoto, do migrador, o devorador, o destruidor. Já em Joel era prometido essa cura. Ali também da vergonha que passaram as pessoas que tiveram ali a tragédia na sua vida. Elas são transformadas, elas foram prometidas para ela que os seus bens, a sua alegria seria devolvida novamente. E não somente isso, mas que isso alcançaria a sua família, fazendo com que seus filhos e filhas profetizariam. Seus velhos voltariam a sonhar e seus jovens teriam a visão restaurada do futuro. Olha que lindo isso. Essa promessa nós sabemos que foi cumprida ali, né? O Senhor Jesus, na oração que ele faz ali em João, no capítulos 14 a 17, pela igreja, pelos seus seguidores, ele prometeu o Consolador, pois ele sabia o papel importante para a cura de todas as pessoas. E isso aconteceu quando o Espírito Santo de Deus foi derramado no livro de Atos, no capítulo 2. Milhares de pessoas, quando ouviram a pregação através do apóstolo Pedro, reconheceram a sua condição e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador e foram ali salvas, libertas. Por isso que nós precisamos buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ali ser consolados, transformados, curados, libertos através do poder do Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, é momento de nós buscarmos esse Espírito Santo de Deus para podermos ser ali transformados, não somente ter uma nova chance, uma nova vida através da regeneração, mas através da redenção, temos a cura de todo o problema que nós tivemos no passado, causado pela escravidão do pecado. Eu gostaria de convidar você a analisar o lindo caso de Noemi no livro de Ruth. Podemos acompanhar e entender todo o processo da perca dos bens da família de Noemi, sua pobreza através das tragédias, onde podemos ler nesse livro que o seu esposo Elimeleque morreu, e depois de 10 anos, seus filhos Malom e Quilion, eles também vieram a falecer. O livro de Ruth é uma linda ilustração para que possamos entender um pouco mais sobre a redenção no Antigo Testamento. Noemi e seu esposo Elimeleque e seus 2 filhos tiveram que abandonar suas terras próximo a Belém de Judá, por causa de um grande período de seca, que ocasionou em uma grande fome na região, forçando Elimeleque e sua família a se mudarem para os campos de Moabe. Mal sabia que tudo foi permitido pelo Senhor Deus para que essa linda história servisse de ilustração para o plano da redenção. Aliás, como eu sempre falo, e eu escrevi no meu livro Novo Mandamento Vos Dou, que o Senhor Deus é um grande general estrategista, que prepara os seus escolhidos e os capacita para serem usados até contra os seus próprios inimigos. Nós temos um outro exemplo disso, que é o caso de Moisés.
O Senhor Deus permitiu uma perseguição do rei do Egito, matando os bebês dos hebreus e forçando a mãe do bebê Moisés a colocar ele em um cesto e sendo encontrado, por incrível que pareça, pela filha de Faraó, que o adotou. Eu vejo o trabalho do Espírito Santo de Deus. Aliás, isso vai ser um outro vídeo que eu vou estar apresentando sobre os atos de Deus em toda a história, como você vai poder ali entender e perceber como Deus trabalha muitas vezes de uma maneira que nós só percebemos quando lemos a palavra e vemos como ele age. Nós vemos que Moisés ali, ele foi de uma maneira tremenda, estrategicamente colocado ali no rei do Egito, colocado na família do rei do Egito, pois nós vemos que isso já era Deus preparando Moisés para o futuro. Pois Estevão, antes mesmo de ser apedrejado, disse o seguinte sobre Moisés quando estava conversando com os líderes daquela época. Ele disse que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quem diria que Moisés fosse preparado dentro do próprio palácio do inimigo de Israel para que no futuro eles soubessem todos os passos de Faraó para apresentar o Senhor Deus como um Deus mais poderoso que todos os deuses do Egito. E eu posso ali, você vai poder acompanhar no livro, no vídeo que eu vou estar fazendo também sobre a capacitação através das lutas pelo Espírito Santo de Deus. Será um outro vídeo interessante para você poder assistir. Por isso, você que está assistindo esses vídeos, você precisa entender que algumas tragédias permitidas pelo Senhor Deus em nossa vida vão fazer com que nós venhamos a ser verdadeiros heróis da fé nas histórias que farão parte desse importante plano da salvação que está sendo escrito no livro da vida pelas mãos do Senhor Jesus. Por isso, não desista, pois o Senhor Jesus está no controle de toda a sua vida. Entenda que talvez você venha a ser uma Ruth no futuro, talvez você venha a ser um Moisés no futuro, pois a sua história pode ser a ilustração que muitas pessoas no mundo precisam conhecer sobre o plano da salvação. E você será o instrumento para que essas vidas venham alcançar essa salvação. Mas voltando à história de Ruth, os dois filhos do casal ali casaram com as mulheres moabitas. Elas chamavam Orfã e Ruth. Porém, a tragédia acompanhava essa família e, além de Noemi perder o seu esposo, ela também perdeu os seus dois filhos. Noemi, então, decide deixar as terras de Moabe e voltar para as terras de Judá. Imaginem como estava o coração dessa senhora idosa, depois da perca do seu esposo e seus dois filhos. Podemos imaginar que o seu coração estava cheio de dores, suas emoções estavam completamente ali atrapalhadas, seu coração estava machucado, a sua dor era grande e as suas esperanças tinham ido embora, pois para Noemi só restava passar o resto da vida se lamentando e perguntando para o Senhor Deus por que tanta dor em sua vida. Eu sei o que é isso, porque eu passo muitas vezes momentos difíceis com o meu filho, que ele tem uma doença neurodegenerativa. Mas a qualquer dia desse eu falo um pouquinho mais sobre ele.
Mas voltando a falar sobre a história de Noemi, em um ato de benevolência, ela decide então despedir suas noras, pois pela lei, a mãe ali, quando perdia um filho, ela deveria dar um outro filho, o filho mais novo, para que a sua nora continuasse a família daquele filho que morreu. Mas Noemi, ela deixa claro para as suas noras que não teria condições de ter outros filhos para servirem como maridos para continuarem ali a família do falecido. Orfá decidiu voltar para sua família, porém Ruth declara para Noemi, sua sogra, uma das frases mais lindas da Bíblia. Não me iste para te abandonar e não deixar de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós vemos aqui que Ruth já fazia parte da família de Noemi, e isso é um detalhe muito importante da história, pois como o nome já diz, a remissão só vale se o remidor for parente da pessoa que precisa ser resgatada da escravidão. Eu vou resumir a história, mas seria muito importante se você desse uma lida com maior atenção no livro de Ruth. Elas voltam para suas terras, porém as duas ainda estavam em uma situação de pobreza. Mas, por incrível que pareça, elas encontram um homem piedoso e rico chamado Boaz, que permite que Ruth colha as espigas que ficam para trás na colheita das suas terras, demonstrando a compaixão e conhecimento das leis do Antigo Testamento que protegiam os mais necessitados. Noemi se lembra que Boaz é o parente remidor, ou seja, aquele que tem o direito de agir com misericórdia, comprando o campo da família de Noemi, e como manda a lei, deveria se casar com Ruth para continuar a descendência de Elimeleque, esposo de Noemi. É lindo quando você se aprofunda na lei do Senhor Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, onde está claro o cuidado do Senhor com os mais necessitados, com as viúvas, com os órfãos ou com aqueles que estão escravos do pecado. No caso de Noemi, a história nos mostra que a lei deveria funcionar nos casos do parente remidor. Boaz, então, um conhecedor, quando Ruth mostra que ele era o parente remidor, ele compra os campos de Elimeleque, casa-se com Ruth, toma o direito de cuidar da viúva Noemi e restitui tudo que a família de Noemi perdeu no decorrer da sua trajetória. E o que é mais importante, o filho que nasceu dessa união foi Obed, que veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi, um dos heróis da Jerusalém terrestre e descendente do Senhor Jesus. Trazendo agora a história de Ruth e Noemi, essa importante história ilustra a nossa restauração através da redenção que recebemos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Pois a nossa condição natural era caracterizada pela escravidão dos pecados, pois todos pecaram e precisam da glória do Senhor. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 6, versículo 17, antes vocês eram escravos do pecado. Diferente da lei do Antigo Testamento, onde a redenção trata de um problema social, a redenção através da lei no Novo Testamento abrange muito mais. Pois além de tratar de um problema social, trata também da área emocional, a área espiritual, e nos prepara para sermos cidadãos do reino do Senhor Jesus, vivendo eternamente com Ele, pois é isso que nós precisamos ter em mente. Que a nossa vida não se resume somente no período que estamos nessa terra. Nós estamos sendo preparados para governar com o Senhor Jesus na Jerusalém celeste. Então vemos que as fases
ali do plano da salvação através do Senhor Jesus ficam mais claras no Novo Testamento, pois o Senhor Jesus nos libertou da escravidão dos pecados e ele também nos justifica, restaurando a nossa vida e nos santifica, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. A história de Ruth ilustra muito bem, de uma maneira reduzida, a nossa vida e a restauração e a redenção que o Senhor criou, que o Senhor nos deu. Vamos imaginar que no começo da história, Noemi é a nação de Israel e Ruth e Orfá são duas pessoas da Babilônia que representam os gentios. Ao ter contato com Noemi, as duas mulheres passam a conhecer o Senhor Deus através de um evangelismo demonstrado pelas atitudes de Noemi e suas histórias do relacionamento entre o Senhor Deus e a Jerusalém terrestre. Quando acontece a primeira tragédia, onde a seca e a fome alcançam Israel e a família é forçada a sair de Belém de Judá, isso é a representação da expulsão do casal Adão e Eva do Jardim do Éden. A tragédia onde Noemi perde o seu esposo e seus 2 filhos é quando Noemi resolve sair da Babilônia e voltar para a terra prometida de Canaã. Porém, Noemi, então, representa a nação de Israel que serviu para revelar o Senhor Deus para o mundo. Isso é a promessa feita a Abraão de que todas as famílias seriam benditas através do seu descendente. E que esse descendente é o Senhor Jesus, representado por Boaz, aqui do livro de Ruth. Isso é lindo. Quando Noemi dá a opção de voltar com ela para a terra prometida ou seguir a sua vida, percebemos a reação diferente das 2 noras de Noemi. Enquanto que Orfá decidiu seguir o seu rumo e continuar com o seu povo e o seu Deus, e isso ilustra milhares de pessoas que recebem o convite para aceitar o Senhor Jesus, mas rejeitam continuando a seguir suas vidas e suas religiões. Ali abrem mão como Orfá abriu mão. Porém, como Ruth, ali a reação dela, ela que decidiu seguir o Deus de Noemi, que foi apresentado para ela, ela tomou uma importante decisão de seguir ali o Deus de Noemi, seguir o seu povo e o que era mais importante, o seu Deus. Ele então ilustra as pessoas que ouviram falar sobre o Senhor Jesus e ali decidem segui-lo. Mas as semelhanças não param por aí. Quando as 2 mulheres voltam para Belém, a cidade onde o Senhor Jesus nasceu, Noemi faz uma incrível revelação para Ruth no capítulo 2, versículo 20. Ela aponta para Boaz e diz que esse homem é o nosso parente remidor. Ele é um dos nossos resgatadores. Da mesma maneira, através da Israel terrestre, fomos apresentados ao Senhor Jesus como nosso parente remidor no Novo Testamento. Logo, Boaz é uma simbologia do Senhor Jesus e vemos que temos aqui um padrão de salvação que o Senhor Deus apresenta na Bíblia. Ruth, através dessa importante decisão, sai da sua terra, da escravidão dos regimes dos Moabitas, que também é uma ilustração do regime babilônico deste mundo. Ela então, através da pregação, através daquilo que foi profetizado para ali a nação, ela encontra Boaz, que a resgata da sua pobreza, restaura a sua vida e lhe dá uma nova família, um futuro promissor. Da mesma maneira, nós somos resgatados pela pregação do Evangelho. Saímos do regime babilônico e encontramos nosso parente remidor, que é o Senhor Jesus.
Muitos, ao ouvirem a palavra e o chamado para seguirem o Senhor Deus, acabam tomando a decisão de Orfã, que mesmo tendo um contato direto com Noemi, seu caráter, numa simbologia do Espírito Santo de Deus e a transformação operada por ele, resolvem continuar no regime babilônico, servindo aos deuses do mundo, que representa o Deus desse século e o príncipe desse mundo. Porém, outros, ao ouvirem a palavra, outros a verem ali do descendente de Abraão, reconhecem o Senhor Jesus e tomam a decisão de Ruth de seguir esse Deus e encontram ali o seu resgatador, como Boaz, como Ruth encontra Boaz. Nós, então, somos livres do regime babilônico, escapamos da escravidão do mundo e da condenação eterna, e a nossa casa e a nossa família são restituídas, e tudo que perdemos enquanto estávamos no regime deste mundo, da escravidão, o Senhor Jesus restaura. Ali, o Senhor Jesus transforma, o Senhor Jesus nos cura de todos os traumas do passado, de tudo aquilo que foi causado pela escravidão do regime, e além dele transformar, nos dar uma nova vida, nos dar um novo coração, colocar o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, nós seremos co-herdeiros com o Senhor Jesus no seu reino, iremos morar no céu eternamente. O livro de Ruth ilustra de uma forma bem simples no Antigo Testamento o que acontece conosco no Novo Testamento. Ao recebermos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, fomos recebidos, e é isso que é interessante, e é assim que funciona o plano da redenção, a fase do plano da redenção. Nós somos recebidos, então, na família. Nós somos como ali, fazemos parte da família do Senhor Deus, e aí podemos ser resgatados pelo nosso parente remidor, que é o Senhor Jesus, e através do sacrifício que ele fez na cruz, nós passamos a ser ali parte da família do Senhor, e no futuro seremos ali, participaremos como a noiva do Rei Jesus nas bodas do Cordeiro. Meu irmão, isso é lindo. Olha que mudança que o Senhor oferece para nós. O Senhor Jesus, além de ser o primogênito da família do Senhor Deus, ele se torna então nosso parente remidor, restaurando tudo aquilo que perdemos nesse mundo e nos levando para a eternidade no seu reino, pois somos co-herdeiros de tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E é assim que eu quero terminar esse vídeo, fazendo com que você perceba que, assim como Ruth e Noemi foram restauradas de tudo o que elas perderam, eu e você também estamos sendo restaurados. A redenção também inclui a vida eterna. A redenção também inclui o perdão dos pecados, pois isso faz parte do plano da salvação. Ela também nos dá a libertação da escravidão, da maldição do pecado, além de nos adotarmos na família do Senhor Deus. Então, meu irmão, além de termos uma nova vida, nossos traumas são curados, nossas feridas são saradas, nossos parentes são restaurados. Aquilo que perdemos no passado é restituído. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos perseverar nessa vida. Nós precisamos continuar sendo instrumentos do Senhor, para que assim, como nós fomos restaurados, resgatados, outras pessoas possam ser também. Por isso, nós precisamos ser ali participantes do plano da salvação e também
fazemos o ide do Senhor Jesus, como está escrito em Mateus e ali em Marcos. Que eu e você venhamos a ser transformados e vivificados pelo Espírito Santo de Deus, pois através dele nós somos usados e ousados na sua presença, para que outras vidas possam fazer parte do plano da salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja um instrumento do Senhor, em nome de Jesus, e que você venha a ser preparado para ser no futuro um cidadão do reino celestial e levar muitas outras pessoas a fazer parte desse reino maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.